Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a primeira lição do livro Lições Bíblicas da CPAD, Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Na primeira lição abordaremos sobre os males da divisão da Igreja. Que Deus abra nossa mente e coração para entendermos mais da Palavra de Deus. O textuário se encontra em Gênesis 45, 24, que diz assim: Não contendais pelo caminho. Contendas e facções são obras do inimigo para debilitar a obra de Deus e enfraquecer a igreja. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 10 e 13, e em capítulo 3, versículo 4 e 7, fala assim: Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Por que, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Corinto: Irmãos meus, me foi comunicado que há contendas entre vós. Tais contendas vinham das facções ou grupos rivais que eles mesmos haviam formado em torno de seus obreiros prediletos. Essas divisões provinham da carnalidade e da imaturidade espiritual. Hoje, quando isso ocorre em nossas igrejas, sua origem é a mesma. A divisão em Corinto era tão grave que o apóstolo Paulo, que nessa ocasião encontrava-se em Éfeso, ocupou os 4 capítulos iniciais da primeira epístola dos Coríntios ao tratar do assunto. A desunião na igreja local prejudica a obra de Deus de muitas maneiras e longo prazo. A igreja, via de regra, é acossada por males que vêm de fora. Mas aqui temos uma série de malefícios que surgem de dentro. Oremos a Deus, esforcemo-nos para que nenhum de nós seja contado como divisionista na igreja de Deus. O que contribua para isso, porque Deus não terá o tal por inocente. As origens do partidarismo na igreja, em Corinto, as facções giravam-se em torno de seus obreiros preferidos. É nosso dever honrar, respeitar, prezar e amar os obreiros do Senhor, mas não fazer deles ídolos, nem deles formar grupos na congregação. As origens dessas divisões são como as raízes das plantas ocultas, e a Bíblia fala da raiz que produz fel de absinto. Corinto era uma cidade cosmopolita de grande porte, com costumes e tradições influenciais das mais variadas partes do mundo. Esses e outros fatores não devem jamais motivar o cristão ser contencioso, como acontecia naquela igreja. Ali a contenda ocorria também nos cultos, inclusive na ceia do Senhor. Eram 4 esses grupos ou facções que os apóstolos expõem nos capítulos.
1 e 3 de sua primeira epístola a essa igreja. Esse grupo gloriava-se em autoproclamar-se como grupo de Paulo. Eu sou de Paulo. Eles jactanciavam-se da verdade, da liberdade cristã em relação à lei judaica e assim excediam-se em nome da liberdade, como muitos cristãos continuam a fazer nos dias de hoje. Como bandeira de seu grupo, usavam indevidamente o nome do apóstolo. Esse grupo autoproclamava-se: eu sou de Apolo. Apolo era um pregador, talvez mais eloquente que Paulo. Era um intelectual fervoroso de espírito. Os grupos tradicionais. Este grupo afirmava: eu sou de Cefas. O uso do termo aramaico Cefas aqui equivale ao grego Pedro. Pode sugerir que esta facção fosse formada de judeus cristãos. Certamente espelhavam-se em Pedro por este ser um dos primeiros seguidores de Jesus. Não consta na Bíblia que Pedro tenha trabalhado em Corinto, mas a sua popularidade chegara lá através desses possíveis conversos judeus. É um fenômeno que se repete hoje. Mesmo que um obreiro não visite ou trabalhe em determinado lugar, pode tornar-se bem conhecido ali por outros meios. O grupo dos exclusivistas. Os componentes deste grupo ou facção diziam: eu sou de Cristo. Nenhum obreiro era aceito por eles, só Cristo. Nisto estava o seu grande erro. Eram exclusivistas, adeptos do perfeccionismo e do pietismo. Os discípulos de Jesus tinham falhas. O Senhor os sabia, mas os aceitou mesmo assim. Trabalhou em suas vidas e os melhorou. Mais tarde, uma vez o Mestre assunto aos céus, eles receberam o poder do Espírito Santo e continuaram a fazer a obra do Senhor. As outras facções vincularam-se a homens, mas este grupo só admitia um líder, Cristo. Entretanto, se o próprio Cristo viesse a dirigi-los em pessoa, eles os rejeitariam. Havia carnalidade em Corinto, porque ainda sois carnais, afirmou Paulo. Corinto era uma igreja pentecostal, mas havia permitido que o velho homem prevalecesse em detrimento da nova natureza implantada pelo Espírito Santo. O cristão precisa ser possuído integralmente pelo Espírito Santo, espírito, alma e corpo. O mesmo Espírito que manifesta poder no cristão que operar, antes de mais nada, a santidade em nossa vida. Bom seria termos poder do alto sem aqueles problemas de Corinto. Mas ter problemas sem poder é pior. Busquemos o poder do Espírito Santo e evitemos tais problemas em nós mesmos e na igreja. Faltava maturidade espiritual em Corinto. Imaturidade espiritual crônica é um dos maiores obstáculos na vida espiritual do cristão. Instituições como creches e jardins de infância precisam de rotina, disciplina, vigilância, supervisão e primeiros socorros. Mas as crianças crescem e logo tudo muda. Elas vão para outras séries em busca de conhecimentos mais sólidos. No sentido espiritual, nem sempre isso acontece. Paulo afirma que os irmãos coríntios eram meninos em Cristo. Como está o seu desenvolvimento espiritual? E o seu crescimento na fé, no conhecimento e na ativação das virtudes que devem secundar a fé cristã? E na observância da doutrina bíblica? Os cristãos de Corinto haviam sido doutrinados, mas continuavam alheios aos ensinos da palavra como a ressurreição. Eles davam-se em fornicação, tinham comunhão com os incrédulos e envolviam-se com a idolatria. Eles ainda não tinham compreendido que o equilíbrio e perenidade,
O crescimento e a ortodoxia de uma igreja ou congregação local dependem grandemente do conhecimento e da observância das doutrinas bíblicas. A palavra de Deus deve ser rigorosamente observada. A cura da desunião entre os cristãos. Primeiro, reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer e submeter-se a esse senhorio não é a Cristo, o qual pertence a Deus como Filho eterno e nosso mediador. Aqui acha-se compreendida a relação entre as pessoas da Trindade. 2. Reconhecer que as divisões fracionam a Igreja como o corpo de Cristo, e quem as promove pode sofrer o julgamento divino. A divisão é obra do inimigo, em Cristo todos somos um. O amor promove e fortalece a união. Um cristão cheio de amor de Deus promove e fortalece a união entre outros cristãos, pois o amor de Deus é comunicante e apaziguador por natureza. O sangue de Jesus Cristo, que provê a nossa reconciliação com Cristo, tem o poder, a virtude, o mérito e a eficácia de promover a paz, a união e a comunhão entre os membros do corpo espiritual de Cristo. Invoquemos pela fé o poder do sangue que nos remiu e aproximou-nos de Deus para que espere a união e a unidade entre os cristãos de suas igrejas e congregações locais. Facções, grupos e divisões são sempre danosos. Tais males são chamados obra da carne. Aí o termo traduzido por heresias não significa primeiramente aberração doutrinária, mas facção, grupos, rivais e divisões. Carne, nesse caso, é a natureza humana decaída e sempre propensa ao pecado. Cristãos e grupos de cristãos que vivem contentas rivalidades, conflitos que nunca terminam, estão na carne e devem meditar em textos como Romanos 8, 7 e 8 e Gálatas 5, 17. Sois carnais, diz a Bíblia em 1 Coríntios 3, 3. A carne pode ser muito oculta, profissional e recheada de status, mas acha-se em rebeldia diante de Deus e sobre a condenação. Que Deus possa estar nos ajudando a colocar esta lição em prática em nossas vidas. E vamos ler em nossas casas, Romanos 7,14 a 8 e 1. Que Deus possa estar nos ajudando a tirar todo o mal de nossas vidas, a tirar todo o espírito de contenda, de rebeldia, que possamos ser servos fiéis ao Senhor, que Ele possa nos ajudar e que nós possamos honrar nossos fundadores, que nós possamos ter a sabedoria vinda de Deus para desfazer todos os grupos que existem em nossas igrejas para a divisão dela. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando e guardando cada um ouvinte e protegendo e livrando de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, esteja abençoado hoje e sempre. Amém.